Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Antes de mais nada, eu peço para vocês darem um like nesse vídeo e, se possível, fazerem alguns comentários. Qualquer comentário, pode ser, ô Campos, beleza, obrigado pelo vídeo, qualquer coisinha. No final, quando acaba o vídeo, fazer o comentário nos ajuda bastante, tá bem? Se puderem fazer, uma boa. Sobre o que eu vou falar hoje? Eu vou falar o seguinte: sobre o posicionamento do stop. Tá? Esse é um ponto que recorrentemente as pessoas voltam, porque recorrentemente elas vão testando tudo aquilo que vão ouvindo falar na internet. O cara fala aqui, o cara fala ali, e aí o cara fica o tempo inteiro tentando achar uma posição que vai ser aquela posição sensacional e que vai dar certo para sempre. Lamento informar, não existe isso. Não existe situação única para o stop. O stop tem que ser assim e é esse o ponto perfeito e é desse jeito que vai ser feito. Não, não funciona. Tá? Não existe, vocês nunca vão encontrar esse ponto porque ele simplesmente variará de acordo com o ativo que você está operando, com o momento de mercado, com o time frame que você está operando, tudo isso vai mudar muito. Mas o stop ideal é aquele que você testou. Então, isso nós já falamos incontáveis vezes também. Qual o stop que eu devo usar no setup XYZ? Não sei. Você vai ter que primeiro montar o setup XYZ. Primeiro você define as regras. Meu setup XYZ é, sei lá, alguma coisa qualquer. Quando acontece isso, tá, eu faço aquilo. Tá bem. Então essa é a parte pro lado que vai a favor do trade, né? Eu vou fazer ou não vou fazer uma parcial, qual o alvo, quanto que eu quero de alvo, 2 para 1, 3 para 1, 5 para 1, 180.527 para 1. Tudo bem, você escolhe o quanto você quiser. Agora, no mesmo momento, você tem que definir qual é o stop para esse mesmo setup XYZ. O setup inicial. Óbvio que durante o trade, isso poderá ir mudando, nunca piorando. Quer dizer, se eu tinha um setup de 1%, eu não posso aumentar o meu setup para 2%. Não, isso você não pode mudar. Para baixo, né? Pera aí um minutinho, galera, tocando o telefone. É impressionante, né? Basta eu ligar aqui para gravar um vídeo que o telefone toca. É uma coisa inacreditável. Ele fica 5 horas sem tocar. Eu boto para gravar um negócio e toco o telefone. Uma coisa impressionante. Mas tudo bem, acontece. Deixa eu lembrar o que eu estava falando. Que o stop não pode ser mudado por uma posição pior. Então, se eu tinha um stop de perda máxima de 1%, eu não posso, no meio do trade, resolver. Não, 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 1% é pouco, vou mudar para 2%. Nunca façam isso, nunca mudem o stop nessa direção. Você pode mudar assim, não. Eu aceitava perder 1%, agora eu aceito perder meio. Diminuiu o número da minha perda. Então eu posso mudar o stop sim, eu posso andar o stop na direção que o meu trade está indo. Mas, então, quando você desenha o modelo e vai fazer o backtest, isso já tem que estar definido. Não dá para você fazer assim. Eu vou fazer um trade, eu quero descobrir um setup e vou fazer assim. Vou ver o que é que dá. Eu vou olhando o gráfico e aí se ele anda para cá, se ele faz isso, eu faço aquilo, aí se eu boto o stop aqui e vai anotando e lá no final você chega à conclusão de qual setup você devia ter feito. Não faça isso. Isso chama data mining e é uma coisa que vai te levar a enormes prejuízos, tá bem? Enormes prejuízos. Mas o objetivo desse vídeo é mostrar o seguinte: você tem o seu setup, você tem o seu pensamento de setup, mas antes de você criar o setup, você tem que ter algum parâmetro. Né? Você simplesmente, dificilmente, você vai chegar aqui e falar: eu vou botar um alvo de 10 para 1 e ponto. Não, você tem que ter um certo parâmetro, você tem que conhecer o ativo. Tá? Nessa tela aí que está agora aparecendo, eu botei aqui o True Range de 20 períodos. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que nos últimos 20 dias, em média, o ativo, nesse caso é o Ibovespa, andou 2.000 pontos. Está aqui, 2.000 pontos. Ora, se eu vou fazer um swing trade no Ibovespa e eu considero, por exemplo, a média de 20 como uma coisa importante, porque aqui nesse gráfico não tem média nenhuma, mas vamos dizer que eu estivesse aqui me guiando, que a média de 20 fosse um guia importante nesse gráfico. Eu não poderia colocar um stop abaixo, mais curto do que 2.000 pontos. Vou botar um stop aqui, vou entrar aqui e vou fazer um stop de, sei lá, 500 pontos. Eu não sugeriria você fazer isso. Por que não? Porque o True Range indica a variação que o papel teve naturalmente durante os últimos 20 dias. Ora, se isso aqui é a oscilação natural do papel e você botar um stop menor do que este número, você está colocando o seu trade em risco de ser estopado, o movimento acontecer como você tinha previsto, ou seja, daria lucro, mas você foi estopado, teve prejuízo. Simplesmente porque o papel oscila naturalmente dentro desse range aqui. Isso é muito importante.
Não é a única forma de você ver isso. Você pode ver isso aqui também pela volatilidade histórica. Eu até botei um vídeo recentemente falando sobre volatilidade histórica. Na verdade, eles são muito parecidos. Tá? Eles vão chegar a conclusões. Não é que eles sejam parecidos na forma de calcular, mas eles são parecidos nas conclusões que vão chegar. E você tem que pensar nisso na hora de botar o stop. É muito comum você ver, e você vai ver muito na internet, o cara falar assim: vamos supor que aqui, nesse momento, estivesse acionando um trade. Por um setup qualquer que o cara tenha inventado. Tá bem? Aí o cara vai botar assim: ó, bota o stop aqui, ó, na barra sinal. Essa é a barra sinal, o cara quer que você bote o stop ali. Ora, se esse número, se esse stop for menor do que esse número, isso vai ser um erro. Mas é muito comum você ver isso. Porque o cara fala assim: você perde de colherzinha e ganha de balde. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. É óbvio que a gente quer perder o menos possível quando a gente leva um stop. Isso é natural. Ninguém quer perder dinheiro no mercado. Tá? Mas, se você não tiver um stop adequado ao trade, você vai perder tantas vezes em pequenos potinhos. Imagina um dedal. Aí você enche ele de água, tem um balde, você enche ele de água e tira. Se eu tirar um dedal só, não tem problema. Mas se eu tirar 100 dedais de dentro daquele balde, vai fazer diferença. Mesmo perdendo de colherzinha, você pode perder muita coisa. E além de perder dinheiro, que é muito desagradável, você perde confiança. Porque uma vez que acontece o trade, pum, dá stop. Uma vez, você está lá, tranquilo, vou de novo. Na segunda, pum, dá stop. Aí 2 ou 3 vezes dá certo, na terceira, na quarta vez, pum, stop. Aí passa uma quinta, stop. Você começa a desconfiar do seu setup. Você olha e fala: porra, esse setup não tá bom, tá me dando stop toda hora. Na verdade, ele está dentro da proporção que você tinha feito no backtest. Mas ele está te dando stop toda hora. Então ele está te tirando a convicção psicológica de se manter no stop. E essa é uma das razões principais pelos quais as pessoas mudam de setup toda hora. Você vai ver que o cara tá usando um setup, daqui a pouco esse setup não tá bom. Aí ele começa a procurar outro e outro e outro e outro. E ele fica numa infinita e infindável sequência de buscas de setups para encontrar um que seja bom. Por quê? Em boa parte das vezes, porque o stop foi posicionado curto demais. Então, o posicionamento do stop é uma das coisas mais importantes para o sucesso de um trader. E é justamente uma daquelas menos valorizadas. Tá? Então, o True Range, como está aqui na tela, ele vai ser muito útil para isso. Mas não é a única forma de você fazer isso. Isso aqui é uma forma muito automática, até muito bacana, mas existem outras. Eu vou mostrar para vocês, eu já mostrei isso também no passado. Tá? Uma coisa que eu sugiro imensamente que vocês tenham. Esse aqui é um estudo dos ativos que eu opero. Tá? Eu opero 4 ativos: o índice, Petro, Vale e o dólar. Tá? Aqui não está com o nome de dólar, está com o nome de outro ativo, mas funciona. Então aqui tem um estudo desses ativos. Então eu pego aqui, ó, esse aqui é um estudo de swing trade. Então eu pego aqui, ó, o que deu na abertura, máximo, mínimo, fechamento e tal. Vejo, eu faço uma análise de quanto que eles variam em pontos no caso do índice. Eu vou falar só do índice, que os outros é tudo igual, só que cada um para o seu próprio ativo. Então, quanto que ele varia por dia? Variou na sexta-feira? Tanto. Isso aqui foi antes do fechamento, portanto esse número não está correto. Mas variou na quinta, tanto. Variou na sexta, na quarta, tanto. Na terça, na segunda, na outra semana. Aí tem cálculo da média. Quanto que ele varia em média? Não por acaso a média, e observa que essa média aqui, ó, está incluindo, vocês não vão conseguir ver o número porque ele está lá na parte de cima junto daquilo ali. Ó, 2.513 candles. Isso aqui são 10 anos. Tá? Nos últimos 10 anos, o índice, em média, teve uma variação de 2.000 pontos. Poxa, é um número que eu posso confiar. Aqui eu estou vendo nos últimos 20 dias. Aqui eu estou calculando nos últimos 10 anos. Além de eu saber que ele, em média, varia isso, em termos medianos, de mediana, ele varia 1.800 pontos. E ele tem um desvio padrão de 988 pontos. Ora, de posse desses números, eu posso fazer o seguinte conclusão. Se eu colocar um stop com 4.000 pontos de distância da minha entrada, eu tenho 95% de chances de não ser estopado. Por quê? Porque esse é a média mais 2 desvios padrões. Então é como se fosse uma banda de Bollinger me dizendo aquela distância, ó,
aquela distância aonde o troço não vai chegar. Então eu estou fazendo aqui para mim, mas 4.000 é muito longe. Você vai colocar a sua mão de acordo com o número do seu stop, exatamente como a gente sempre faz. Então você vai calcular de acordo com o risco que você está enfrentando. Isso aqui. Se eu botar com 5.000 pontos, eu tenho 99% de chances de no stop não ser atingido numa movimentação aleatória do papel. Mas 5.000 pontos é muita coisa, Campos. São pouco menos de 5%. 5%. Tá aqui. Então se eu botar 5.000 pontos, né? Tá, imaginando que a entrada tivesse sido no fechamento de sexta-feira. 5% ou 5.000 pontos, né? Não dava nem 5%, ó. Dava aqui, ó. Dava 4% ali, ó. 4,45%. Meu stop estaria em 107.400. Meu stop estaria aqui. 107.400. Um pouquinho abaixo da média de 200 nesse gráfico. Aí você fala, mas isso é muito longe. Cara, isso é onde tem que ser. O muito longe ou muito perto vai depender do quanto você está arriscando. Se o cara estiver arriscando 50 contratos aqui, realmente isso aqui é um pouco longe. Se o cara estiver arriscando um contrato, isso talvez não seja muito longe. Ele vai fazer a conta e vai ver se ele pode arriscar em termos financeiros, vamos dizer 5.000 pontos, vezes 0,2. Ele está arriscando R$ 1.000. Aí você fala, pô, R$ 1.000 é um grande risco, financeiramente falando. Depende. Se você está trabalhando no índice futuro, cujo valor atual de um contrato é R$ 112.000, observa, um contrato do índice equivale, do mini índice. Não, isso aqui é do, tem que ser o input. Eu estou aqui no shape. Estou no shirt, aqui pro mini, vamos lá. Porque esse é o contrato cheio, tá? O mini índice, o contrato vale R$ 22.700. Tá? Quando você arrisca 1%, R$ 1.000, você está arriscando 5%. É muito dinheiro ou é pouco dinheiro? Depende. Depende do que você está querendo fazer. Depende do quanto você tem de dinheiro. Depende de tudo aquilo que você pode ou não pode fazer em relação ao seu controle de risco. O importante é você captar que, ao fazer isso aqui, ao colocar, por exemplo, você não é obrigado a fazer esse, ou esse, ou esse, tanto faz, você que escolhe. Eu estou mostrando estudos para você compreender o seu ativo. Ao fazer isso, você está afastando em 99% a sua possibilidade de tomar uma violinada por um movimento simples, um movimento do papel, nos próximos dias ou semanas. Então, aqui tem o conhecimento para você fazer isso. Eu posso diminuir isso aqui para 10 anos. Se eu fizer no um ano, só no último um ano, a coisa muda. Por quê? Porque a média muda, o desvio padrão muda, tudo muda. Por incrível que pareça, no último um ano, se eu quiser diminuir o meu risco para 99% de ser violinado, ao invés de 5.000, eu posso usar 4.600 pontos. Vai ser o suficiente, baseado nos dados do último um ano. Poxa, mas é só isso que eu sei aqui? Não. Quanto que o índice, isso aqui é a variação em pontos, quanto que ele varia em percentual? Olha, em média ele varia 2,035. Em média. É isso, é? Pois é, então se o índice subiu mais de 2% naquele dia, ele está acima da variação média dele. Eu posso começar a pensar em fazer um trade contra. Ou, vamos dizer que o índice está subindo 1,3%. Eu ainda tenho uma margem bastante grande, até os dois, para ele chegar na média da sua variação. Isso é um conhecimento que você precisa ter. Se você não tem, se você não sabe isso, como você vai operar esse ativo? Podia ser a Petro, podia ser a Fer3, podia ser a Via, podia ser a Miglu, podia ser Petrobras, podia ser qualquer coisa. Você tem que ter um conhecimento do ativo. O que o ativo poderá te oferecer dentro daquilo que ele faz antes de você tentar se posicionar no mercado para tentar tirar dele alguma coisa. O cara pode chegar lá aqui e fala assim, vamos dizer que ele faça day trade. Ele pega a abertura, compra a abertura e fecha no fim do dia. Beleza. Aí ele bota um alvo de 4%. É factível? Não, não é factível, porque em média o índice varia 2%. Ele tem que ter essa informação
para saber disso. Em média, ele funciona 2%, dá 2%. Se o cara fala assim, não, eu quero pegar 700 pontos, é factível? Sim, é. Ele oscila em média 2.000 pontos nos últimos 10 anos e 2.100 no último 1 ano. Ele oscila em média isso. Portanto, eu tentar pegar 700 pontos é bastante razoável. Ah, eu quero pegar 2.000 pontos no meu trade. Você poderá pegar, mas vai ser difícil, porque você vai ter que ser aquele dia em que puxa até a média. Não são tantos. Alguns vão ser acima, muitos vão ser abaixo, para na média dar esse resultado. Além disso, quanto que ele tem de volatilidade? Qual é o gap? Gap de abertura, aquele gap que frequentemente faz na abertura. Quanto que é o gap do índice? Não sei. Ah, não sabe? Pô, como é que você vai saber se o gap é grande ou é pequeno? Muitas vezes a pessoa fala, esse gap está muito grande. Como é que você sabe? Quanto é a média? Porque tem gap basicamente todo dia. Quanto que é a média? Não sei. Não sabe porque você não estudou o assunto, devia ter estudado. Aí quando você estuda o assunto, você olha e fala que em média, o gap tem 500 pontos. Então se ele passar, e tem um desvio padrão de 700, se ele passar nos últimos 10 anos, se ele passar de 1.100 pontos no gap, é um gap fora do normal, bastante fora do normal. Ele deu mais de um desvio padrão de distância da média. Posso até operar contra esse gap. E se esse gap aqui tiver 200 pontos, é um gap muito abaixo da média. É provável que dentro do deslocamento diário ele se desloque um pouco mais do que isso e tenda a alcançar esses valores. Faz sentido para vocês? Captam como isso aqui é muito importante? Tá? O cara vai, por exemplo, operar Vale. Vale faz muitos gaps, galera, muitos gaps. Muitíssimos gaps. Aí o cara vai lá operar Vale, mas ele não sabe desses detalhes, né? Ele não presta atenção em nada disso. Ele não sabe o VAR da Vale. Você sabe o que é VAR? Value at Risk? Não, provavelmente não sabe. A maior parte das pessoas que operam no mercado não sabe, simplesmente não sabe porque nunca estudou isso. Mas isso é muito importante. Então o cara tá lá e ele vai ver, pô, a Vale deu um gap, e a Vale faz gaps toda hora. Tá? Quanto foi o gap? Ah, o gap de hoje foi mais do que 35 centavos. É um gap acima da média. Pô, o gap deu mais do que isso, mais isso. Então, ele deu mais de 83 centavos. Então, ele é um gap que está acima de um desvio padrão da média. Ai, e se ele der um gap de isso mais isso vezes 2? Um gap de R$ 1,31. Ora, se der um gap de R$ 1,31, ele está acima de 95% dos dias em que ele fez esse mesmo gap. Qual a probabilidade que você tem de que um gap como esse te traga de volta para a média? Você sabe pensar dessa forma? Você sabe fazer esse tipo de raciocínio? Você sabe essas informações do seu ativo? Pouquíssimo provável que você saiba. Então você vai ver aqui, por exemplo, que a volatilidade da Vale ela é muito maior do que a volatilidade do índice. E eu vejo muita gente falar assim, não, mas a Vale representa 10% do índice, então elas andam juntos e tem sempre essas coisas, né? Todo dia eu ouço isso. É, olha como a volatilidade, essa é a volatilidade do índice nos últimos 10 anos. Olha a volatilidade da Vale nos últimos 10 anos. Ela é bastante superior, mas muito superior. Logo, eles não andam juntos. Porque um tem uma volatilidade completamente diferente da do outro. Você não pode esperar operar a Vale da mesma forma que você opera o índice, porque as volatilidades são completamente diferentes. A volatilidade média da Vale é quase que o dobro, é mais do que o dobro da do índice. Então, o que funcionará na Vale provavelmente não vai funcionar no índice e vice-versa, porque as volatilidades são diferentes. Então, esse tipo de conhecimento é muito, muito importante. Tá? Se você não tem esse tipo de conhecimento, se você não sabe o distanciamento que você tem que posicionar o seu stop, se você não sabe nada disso, como é que você pretende operar o ativo, não ser violinado, não tomar aquela raiva desgraçada que o troço foi, voltou, passou no teu stop, te tirou, te deu prejuízo e foi em frente? É muito difícil de você conseguir ter sucesso no mercado sem conhecimento, galera. Tá? Você imagina um médico que se forme
e vá, assim, ele não foi muitas aulas na faculdade porque ele não gostava de assistir aula. Então ele ia assim, uma, duas vezes por semana, tal, o resto ele falhava. Não gostava de estudar muito livro, porque aqueles livros são muito grandes, muito chatos, tudo em inglês, chatíssimo. Então o cara só lia aqueles manuaizinhos de resumo. E então ele lia aqueles manuaizinhos de resumo, mas ele ia bem nas provas, ele tirava nota suficiente para passar, tal, chegou lá no final e ele se formou. Como você espera que o cara resolva o problema se ele não tem o conhecimento sobre o problema para poder resolvê-lo? Não tem como, não vai, você não espera esse resultado. E o resultado é aquele que a gente vê, muitos médicos horrorosos por aí que fazem isso. E os traders, infelizmente, entram na mesma ideia. O cara acha que ele vai ficar aqui e vai olhar isso, e ele vai operar o ativo A, como o Ibov, igual ele opera o dólar, igual ele opera a Petro, igual ele opera a Vale, igual ele opera o Inter. Não, não vai, não é, são totalmente diferentes, tá? São totalmente diferentes. Quem cavalga, por exemplo, sabe que se você pegar 5, 6 cavalos diferentes e tentar montá-los da mesma forma, você vai se dar mal. Cada um daqueles cavalos tem uma personalidade, terá que ter uma abordagem diferente, terá que ter uma forma diferente de fazer. O mercado é assim. Tá? Então, esse é um vídeo que eu quero chamar atenção para isso. Chamar atenção para o posicionamento do stop. Chamar atenção para a necessidade do conhecimento do ativo em profundidade. Não é um conhecimento superficial, ridiculamente superficial. Ah, porque eu olho aqui o ativo, aí eu vejo que ele faz isso. Não, não. É um conhecimento aprofundado. Não precisa ser assim. Esse é o meu, essa é a minha forma de ver. Você pode ter outra diferente de fazer isso. É a sua forma, o teu jeito. Tá? Então é muito, muito importante compreender que sem o conhecimento profundo do ativo, você não vai se dar bem no mercado no longo prazo. Pode ter uma sorte aqui, uma sorte ali e tal, mas com o tempo o mercado vai te alcançar. Ele vai tirar de você o dinheiro que ele te deu. Porque na sorte, a gente vai ganhando aqui no cassino, né? Faz uma aposta aqui, uma ali, ganha aqui, ganha ali e tal. Daqui a pouco vem aquela maré de tomar o nosso dinheiro de volta, leva tudo que a gente ganhou e muito mais. Se você não tiver isso, se você não tiver controle de risco, tá? Se você não tiver controle de risco, você vai se dar mal. Bom, tá aí o aviso, tá aí uma chamada de atenção para isso, tá? Espero que tenha sido útil para vocês e a gente volta num próximo vídeo. Bye bye, tchau, tchau.